Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nessa sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023, estamos em mais um Young Races Podcast. Bom, hoje estou aqui com um convidado mais do que especial, Marcos, irmão do Matheus, e olha, hoje a gente tem muito automobilismo aí para falar. Antes da gente começar esse bate-papo, sempre lembrando você, escuta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e, bom, tem uma novidade para vocês. O Young Races agora está no Kawaii e no TikTok. Os links vão estar aqui na descrição do nosso programa. Então, Marcos, boa noite, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. E vamos falar muito sobre GP do Japão, histórias. Vamos lá. Sim, bom, Matheus Henrique, boa noite. Boa noite, meu caro Fabrício. Boa noite, Youngers, meu Brasil. Vamos falar do GP do Japão, histórias de finais de campeonato mundial, né? Temos história dessa para contar aqui com esse companheiro aqui do lado. E vamos tacar de pau nessa barata. Bom, só lembrando vocês, sigam também lá o Matheus Henrique Automobilismo no Instagram, no YouTube. E olha, bom, Matheus e Marcos, na opinião de vocês, Mercedes e Aston Martin podem brigar pela vitória ou por um pódio no Japão? Nossa, mãe, hein? Você começou com tudo, hein? Começou pesado. Eu acho que de acordo com os resultados dos primeiros treinos livres, não. Né? Eu acho que a única equipe que ainda chegou perto ali da Red Bull foi a Ferrari. Sim. A Ferrari se apresenta como a segunda força do grid nesse momento, né? Tanto é que em Singapura, com todos os problemas da Red Bull, a Ferrari acabou vencendo, né? Mas diante das circunstâncias dos treinos livres, não briga. Pode brigar por pódio, dependendo das situações, estratégia de corrida. Agora, vitória não. Sim. Pensa a mesma coisa, Fabrício, porque a Mercedes, o Hamilton muito mal nos 2 treinos livres, o Russell muito bem, com 2 quintos lugares. Agora, falar pódio também acho complicado também. Sim. Muito Sim. complicado, porque a Mercedes sofre muito na questão do seu carro, seu W14, de questão de reta. Deve muito ainda, está devendo em velocidade de reta. De curva vai bem, obrigado, mas quando é velocidade de reta vai muito mal. E por isso que nas pistas de alta, exceto ali Silverstone, que conseguiu fazer um pódio ali, mas com circunstâncias totalmente diferentes, Fabrício. Sim, sim. Inclusive no TL1, inclusive acompanhei aí ontem à noite, fui dormir depois aí do treino. Carlos Sainz fez P2 e Charles Leclerc P4. Tanto que o Leclerc até bateu no final do treino, até saiu da pista ali no final do treino. Na curva do design. Quê? Na curva do design, o Leclerc saiu. Sim. E George Russell terminou em 13º e Lewis Hamilton em 16º. Eu concordo com vocês e, na minha opinião, a Ferrari ela já ultrapassou a Aston Martin em construtores. Está em quarto. Só tá Red Bull, Mercedes e a Ferrari. Aston Martin está em quarto. E a Ferrari vem demonstrando um crescimento desde a Itália com a pole do Sainz. Desde a Itália com a pole do Sainz. Aí conquistou a pole, mas Verstappen ganhou, né? Aí em Singapura foi a vez de Carlos Sainz e que, né, por sorte aí do Sainz, o Verstappen não foi para o Q3, né? Que se fosse, também poderia ali ter feito O rendimento lá não tava da Red Bull, tava muito aquém. Né? A gente viu corridas esse ano que ele saiu do pelotão de trás e ganhou corridas. Eu acho que mesmo em condições normais, pode ter que por uma estratégia, por conta do rendimento da Ferrari de pneus
pode ser que o Verstappen ganhasse, mas acho que não ganharia fácil. Sim. Se ganhasse. Porque o rendimento lá em Singapura foi ruim. Foi muito ruim. Sim. E assim, Fabrício, e também tem outra questão também, que destacar também o que o Leon Lawson fez, hein? Sim. Que esse menino fez em Singapura, hein? Inclusive, hoje, né, foi anunciado a volta do Daniel Ricciardo para o Grande Prêmio do Catar. E olha, Catar. Inclusive, eu achei que iam tirar o Tsunoda, voltar o Ricciardo e deixar o Lawson, mas assim, por mim, Fabrício, acredito que o Lawson vai ficar. Ele tem chance de ir para a Fórmula 1 em 2024. Em qual equipe? Não sabemos. Mas ele demonstrou que está fazendo um bom desempenho. E tirar um Verstappen do Q3 com um carro bem inferior, ok, a Red Bull não estava em condições normais naquela pista, mas tirar um Verstappen do Q3 não é para qualquer um. Desde Rússia 2018 que a Red Bull não vai para o Q3. Sabiam disso? É coisa, hein? É coisa dessa. E outra, Fabrício, também a gente tem que destacar também, mencionar também, o senhor Sérgio Pérez que não se ajuda, hein? Impressionante, hein? É impressionante. Posso fazer uma observação sobre isso? Claro. Pode, claro, à vontade, ela vão ter. Assim, eu acompanho Fórmula 1 tem mais tem quase 30 anos. E eu lembro que o Adrian Newey, ele tem algumas peculiaridades nos desenvolvimentos dos carros dele, principalmente a partir do carro da Williams, daquele início de década de 90, que era um carro projetado para o Nigel Mansell. E na época, o Prost assumiu o carro em 93 e reclamou disso. O Senna, em 94, quando assume o carro, pede várias alterações, porque era um carro projetado para o estilo do Prost, para a forma do Prost, ou do Mansell. Anos depois, acontece uma coisa muito parecida com o Sebastian Vettel. Era um carro que andava muito na mão dele, e o Webber, que não era um mau piloto, tanto é que brigou pelo título de 2010 até a última corrida, foi líder por várias e várias corridas naquele ano. Sim. Era um carro que era projetado, que dava muito certo na mão do Vettel. Tanto é que o Vettel fora da Red Bull parecia outra coisa. E eu tendo a achar que tem essa característica nesse carro atual. Aliás, nesse carro atual não. Nos últimos carros construídos pela Red Bull. Se você analisa que o Albon consegue ter um bom desempenho na Williams, tirando leite de pedra de um carro horroroso, o Pierre Gasly conseguiu até ganhar corrida na AlphaTauri, quando ainda era a AlphaTauri na Itália. Já era AlphaTauri. Já, 2020. Então, assim, você vê caras que conseguem ter bons desempenhos, mas que quando chega na Red Bull para brigar com o Verstappen, não conseguem guiar da mesma forma que ele. E aí eu acho que não é só uma questão de performance. Eu acho que é estilo de carro também que não casa com o estilo de pilotos. Sim. Entendeu? Então eu estava pensando muito nisso, lembrando dessas histórias do Adrian Newey, já na época de Williams, ainda na época de Williams. E depois em McLaren, que projetou os carros Nica, né? Isso. 98, 99. Isso. Marcos, se você for olhar, todos os carros do Adrian Newey, você vê que são feitos pro primeiro piloto. Sim. É um carro com... Por exemplo, tudo bem, eu
Aí eu vou falar de um piloto para mim que nunca foi, só andou em carro bom e nunca fez nada. Coulter, de David Coulter. Nossa senhora. Se o Coulter fosse brasileiro, ele seria massacrado pela imprensa, porque o piloto fraco que só andava em equipe boa. Né? Mas os carros sempre foram feitos de uma forma para beneficiar os primeiros pilotos. Sim. E assim, Fabrício, e também tem uma questão ainda sobre o Pérez ainda. Como é que um cara com RB19, com um carro de 8 anos, que é um foguete, o RB19, ficar 5 classificações seguidas, classificando mal, ficando no meio do caminho, é um mau negócio para mim. Para mim é um mau negócio. Sim. E tem mais. 12 vitórias. Fabrício, 12 vitórias a 2 é um verdadeiro massacre. Mas isso acontece quando você tem um carro Sim. projetado para o primeiro piloto. Sim, de fato. Em uma equipe dominante, isso acontecia na época de Ferrari, Schumacher versus Barrichello. Acontecia com a Mercedes, época de Hamilton versus Bottas. Sim, mas... Entendeu? Mesmo contra o Rosberg. E o Rosberg dava uma forçada. Que era um piloto ali que brigava, que estava atrás. O Hamilton ganhou muito mais que ele, até no ano que o Rosberg é campeão. O Hamilton teve mais vitórias do que o Rosberg, então isso aí vai acontecer. Do primeiro piloto que é melhor do que o segundo, tem mais vitórias. Sim. Ainda mais assim, Sérgio Pérez, ele quando foi útil para a equipe, ele fez muito bem o trabalho de escudeiro do Verstappen. Em 2021, 2022. Não, 2021 principalmente. Eu acho que as interferências do Sérgio Pérez, quando ele pôde de alguma forma ajudar, foram fundamentais para o título. Foram fundamentais. GP da Rússia, que ele jogou muito pesado com o Hamilton, acho que até de maneira demasiada. O GP o último GP que fechou a temporada em Abu Dhabi. O tempo que ele gastou, porque o Hamilton sabia que ele não poderia ser muito agressivo contra o Pérez, porque que o Pérez jogaria sujo para jogar ele para fora, então ali ele perdeu um tempo que foi precioso no controle de corrida para que a Red Bull pudesse dar aquele pulo do gato no final de colocar o pneu macio naquela batida do Latifi. Então assim, foi um cara, ele faz o papel de segundo piloto. Ele é segundo piloto. Não adianta ele espernear, brigar. Ele é segundo piloto. Sim. Entendeu? E a Red Bull não vai, mesmo com um carro dominante, a verdade é a seguinte, a Red Bull tem uma filosofia muito parecida com a Ferrari. Ela não vai abrir espaço para haver conflito lá dentro. Ela quer o título. Ela não quer abrir a mínima brecha para que forças externas acabem prejudicando o que a equipe quer. Sim. E também o que você acabou de dizer, eu concordo plenamente. Né? Também, se você for olhar, pode seguir. A Red Bull, né, eu acho que ela não sofre da imprensa como a Ferrari sofre, como a Copersucar Fittipaldi sofreu, né? Mas eles ganham, eles estão fazendo um trabalho espetacular. O Adrian Newey projetou um carro excelente. Ele é, na minha opinião, o melhor projetista da história da Fórmula 1. E tem 12 títulos, se não me engano, de construtores, né? Sim, 12 títulos de construtores. E pilotos. Sim. Pilotos? Sim. 12. É, porque ele... 9-2, 9-3. E aí, 97 ele já tinha saído da Williams. Que aí, em 98 ele vai para a McLaren. 98, 99 para a McLaren. E aí, 2 campeonatos com
de campeonatos de pilotos e construtores com a Red Bull. Não, Seis. Pilotos. Ele ganhou 4 com a Red Bull. Sim. Então não são só 6. Não. Ele ganha 2 com a Williams, 2 com a McLaren, 4 com a Red Bull na época do Vettel. Isso. E mais 2 com o Verstappen. Mais 2 com o Verstappen. 6 na Red Bull. Isso, 6 na Red Bull. Ele tem 10 títulos de piloto. Sim. 10 campeonatos mundiais. Então, o Neil, ele é um cara a ser aplaudido e não haverá outro Adrian Newey, na minha opinião. Uhum. Não haverá mesmo. Porque ele faz carros incríveis, fez um carro até agora o melhor de outro planeta, o melhor da temporada, que venceu quase todas as corridas. E uma curiosidade, que eu até falei isso no domingo, no Depois da Bandeirada, em 80, a gente está muito parecido com 88. A gente também está elaborando em 2023 muito parecido com 88. Em 88, a McLaren ganhou 15 das 16 corridas e perdeu uma corrida para a Ferrari, corrida essa em casa da Ferrari em Monza. Só que aí eu tenho que fazer uma conta aqui, que a derrota da McLaren, da Red Bull semana passada, foi uma derrota de acerto, onde eles não conseguiram achar a melhor forma, o melhor acerto para o carro, onde eles terminaram a corrida e não conseguiram vencer. A McLaren não ganha as 16 corridas naquele ano pelo seguinte, porque o Prost teve problema mecânico, né? E o Senna bateu com o Jean-Louis Leclerc. Então, assim, foi muito mais circunstancial a única derrota da McLaren em 88. Sim. Que senão teria vencido também ali todas as corridas da temporada. E esse ano eu acho que você ainda tem algumas corridas, você tem algumas pistas ainda com características que podem favorecer ainda Ferrari e Mercedes. Mercedes anda muito bem em Interlagos. Muito bem. Só tem um porém. Só tem aquele porém. A Mercedes deve ainda velocidade reta. Tem essa. Só que Interlagos, altitude de 800 metros. México, 2.200 metros acima do nível do mar. Bem alto. Então, pode ser que em Interlagos a Mercedes consiga andar bem, performar bem. Sim. Foi o que, inclusive, o José também. Pedro, ele disse no After Race do GP da Holanda, se não me engano. Sim, da Holanda. Que a Red Bull não é favorita a ganhar no Brasil e para ele não vai ganhar no Brasil, que ele acha que ganha Mercedes ou Ferrari. Pode ser a Ferrari. Ferrari pode ser, mas a Mercedes ainda... A Mercedes tem pista... Oscila muito, Fabrício. Tem essa. Sim, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar isso agora mesmo. Porque Russell nesses 2 treinos livres, tanto em Suzuka, 2 lugares. Sim. Desculpa, um 5º lugar. E o Hamilton não se achando com o carro. Não tendo, como ele fala, aquela conexão com o carro. Então, eu acredito que essa coisa do Japão, a Mercedes vai ter dor de cabeça. Mas também é nítido que a Mercedes tem um ritmo de corrida melhor do que o ritmo de treino. Sim. O ritmo de corrida tem sido muito melhor. Tanto que, se não fosse a estratégia genial do Carlos Sainz, junto com seus engenheiros da Ferrari, a Mercedes teria ganho o GP de Singapura. Porque foi a estratégia dele ali de ficar numa posição que possibilitasse a abertura da asa móvel
do Lando Norris, que possibilitou que as duas Mercedes não passassem o Norris e, consequentemente, posteriormente, passasse ele. Né? E eu como gente grande. Mas o ritmo de corrida da Mercedes já é bem melhor do que no início do ano. A questão é que, assim, eu acho, do que eu tenho lido de notícias sobre Mercedes nesses últimos tempos, que eles realmente estão focados em 2024. Sim. Mas vai lá, Fabrício, desculpa, eu ia falar, mas é que tá um negócio, né? Fala que estamos focados nesse ano, a coisa não andou. Vamos esperar um pouquinho mais. Vamos esperar um pouco mais. Porque a Mercedes falou, os caras da Mercedes falaram que estavam focados em 23 para esse ano. Só que a coisa não aconteceu, não andou. Não, mas eles estão focados no início. Mas eles falaram que estavam focados em 2023, não sei o quê. Mas para mim, eles estão aproveitando esse resto de 2023 para achar soluções para 2024. Sim. Mas não focado em 2023. O foco é 24, aproveitando 23 para desenvolver o máximo do carro para achar o fio da meada onde eles se perderam com o conceito do SidePods 0. Que não funcionou. Que eles tiveram que recomeçar tudo de novo no meio da temporada agora. Sim. E qual a minha opinião? O que eu sempre falo? Que a Mercedes só tá na situação que ela tá por conta de 2021. Porque eles não focaram em 2022 e 2023. Por quê? Sim. Se eles tivessem... Pô, não, vamos focar em 21. A gente precisa ganhar o Octa do Lewis e o nosso Octa. Mas, e depois? Então, a Mercedes devia ter falado, vamos focar no ano que vem, que é regulamento novo, é tudo novo, e vamos deixar esse ano para trás. Não é que vamos desistir, mas se a gente ganhar, ganhamos. Se perder, perdemos, mas ano que vem a gente tem chance. Então, isso que eu acredito que foi o principal erro deles. Marcos, concorda comigo? Em parte, sim. Eu acho que eles queriam muito aquele título de 2021, mas uma questão também que pesou foi que quando eles começaram o desenvolvimento do carro lá com efeito solo, todos perceberam que tinha uma questão do sidepods, que quanto menos sidepods, melhor a performance do carro. E aí eles decidiram pelo 0 sidepods. E aí os testes no túnel do vento induziram eles a erro, porque eles acharam que tinham achado um caminho, mas esse caminho, no fim das contas, se mostrou completamente sem rumo. E aí, agora, o grande erro, tudo bem, errar em 2022, por um erro de conceitual, ok. Mas eu acho que o principal erro foi ter mantido isso para 2023. Sim. Disse tudo. Você disse tudo, a pura verdade. Né? E então. Também... Vai lá, Fabrício, desculpa. Diga, Matheus. Não, assim, eu acho. E outra, a Mercedes interpretou mal o novo regulamento. E aí, interpretou mal. A Red Bull interpretou bem o regulamento. Por isso que ela está dominando. E absoluta. E vai continuar absoluta até 2026. Ok. Red Bull. 25. Tenho minhas dúvidas. Sim. Tenho minhas dúvidas pelo seguinte. Ferrari já evoluiu esse ano. Apesar que a Ferrari, ano passado, para mim, só não brigou de maneira mais forte pelo título, porque errou demais. A Ferrari e o Leclerc erraram muito em estratégia, corrida, tudo. Erraram muito, erros. porque eles poderiam ter aproveitado aquele momento que eles tinham o melhor carro
e que a Red Bull estava tendo problema de confiabilidade, eles poderiam ter feito o máximo de ponto para depois administrar. Eles não fizeram isso. E eu creio que, por exemplo, que a Ferrari do ano passado, na mão de um cara mais experiente, na mão de um cara mais safo teria brigado pelo título. Vídeo que o Fernando Alonso fez em temporadas anteriores, 10 e 12, de domínio da Red Bull. Principalmente 12. O carro era uma carroça e ele brigou pelo título até o final. E assim, foi o que eu já falei várias vezes aqui no Young Racers e também pro Matheus várias vezes. Na minha opinião, o Alonso é o segundo melhor piloto da Ferrari, somente abaixo de Schumacher. E foi o que eu te disse. Dos que eu vi, eu também acho. Apesar que eu gosto muito do Kimi, que inclusive foi campeão do mundo. Mas, assim, o que o Alonso fez, principalmente 12, aquela temporada dele. Eu acho que a grande... Assim, é porque o Schumacher, a circunstância do Schumacher na Ferrari foi muito dele ter tido a sacada de levar a estrutura da Benetton para a Ferrari. Sim. Tanto é que a Benetton não fez mais nada depois que ele saiu. E muita gente acha que foi pela simples saída do Schumacher. Não, o Schumacher saiu e levou toda a estrutura. Vide o Ross Brown, que foi a principal peça que ele levou, que ele tirou da Benetton, o pilar, e levou para Ferrari. Você falou de projetista, temos que lembrar do Muminho, né? Ross Brown. Ali também. Mas só que... mestre em achar brechas no regulamento. Doidico que o diga 2009, hein? Sim. Que o diga 2009, que aquela... Ele achou uma brecha... Não sei como... Aquele ano que ele conseguiu achar aquela brecha no regulamento. Não sei se vocês fazem aqui... Vocês fazem palpite para vitória e pódio completo? Sim. Ou... bolão, a gente faz o bolão todo final de bloco de categoria, que a gente faz de Fórmula 1, Stock Car e outras categorias também. A gente faz do Pole, P1, P2, P3, P4. Eu só acompanho a F1. Não, então assim, Fabrício, o Ross Brown foi outro gênio também, outro que acertava a barata de maneira espetacular, e tanto que a Ferrari foi dominante no início dos anos 2000. Eu concordo. Calma, relaxa. Um acidente aqui. Relaxa. O programa ao vivo é assim mesmo. Tá aqui, tá em casa. Bom, Max Verstappen, na opinião de vocês, Max Verstappen poderá levar o título de construtores para a Red Bull no Japão? Não. O problema é que não depende só dele, né? Exatamente. Sim. Exatamente, Fabrício. Exatamente. Eu concordo com o Max. Eu acho assim, não depende só dele. A Red Bull teria que fazer uma dobradinha para ser campeã no Japão. De construtores. Exatamente. Então é essa questão. Porque para o título de construtores, teria que fazer 44 pontos, a pontuação máxima. Durante o final de semana de corrida, 26 da vitória e mais 18 pontos. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. E vai que a Ferrari apronta uma surpresa hoje. Logo mais. Eu tô apostando muito na Ferrari. Muito. Eu tô acreditando. Eu já solto a bola aqui. Não sei se vocês vão concordar. Mas para mim a Ferrari vai fazer um P2 e P3. Bruno. Aí eu já... Eita, Brasil. Aí complicou, viu? Ou pelo Você menos... tá querendo... O Leclerc tá... Eu ainda acho o Leclerc é imaturo. Não, calma. Deixa eu falar. Desculpa.
Eu ainda acho o Leclerc, mas em termos de talento, eu acho ele ainda superior ao Sainz. Só que o Sainz mostrou uma maturidade que o Leclerc em nenhum momento mostrou, muito absurda. Muito absurda. E a gente falou junto, a gente falou depois da corrida Singapura que ele guiou como gente grande. A gente aqui concordou, Fabrício, que ele guiou como gente grande o Carlos Sainz. Porque não foi ali, foi uma tocada de quem sabia que não tinha um carro ali para, por exemplo, em nenhum momento você vê, ele sabia das condições da Ferrari em termos de desempenho de pneus, ele fez de tudo para não gastar pneu, né? Economizou o máximo. Em nenhum momento ele ficou ali brigando. Ele, em alguns momentos, dava uma pisada, uma acelerada, para mostrar que ele tinha condições de acelerar, mas também não ficou o tempo todo querendo acelerar, porque ele sabia que ele não teria pneu para chegar no final. Sim, sim. E, na minha opinião, o Sainz, ele tá mais maturo que o Leclerc, tá mais responsável que o Leclerc. Ele que tá comandando a Ferrari. Que o Leclerc, ele de 2022 para 2023, só conseguiu 2 poles. E em menos de uma volta ele perdeu a liderança para o Verstappen. E olha que em Monza, eu acho que não fosse aquele errinho na variante do retículo, o Sainz teria ganho aquela corrida. Ele teria feito 2 vitórias seguidas, viu? Tranquilamente. Porque a Ferrari tinha carro para disputar a vitória em Monza e o Sainz fez no final de semana 2 finais de semana seguidos soberbos, Fabrício. Sim. Em cima do Leclerc. Sim. Ontem, a hora que eu tava vendo o treino, né, o TL1, eu assisti tudo e fiquei pensando, meu, o Sainz vai tentar o P2, vai tentar alguma coisa. Mas ele vai incomodar o Verstappen ele vai incomodar as Red Bulls. Sim. E, aproveitando, a nossa próxima questão é sobre a Ferrari. Ferrari poderá ter o mesmo resultado que teve na pista de Singapura e assim conquistando a sua segunda vitória no ano? Olha, Fabrício, vai depender muito da classificação. Vai depender demais. Acho que mais é a classificação e estratégia. Então, vai pesar. Vai pesar muito. A estratégia da Ferrari, de como ela vai, qual tipo de pneu. Que a gama é mais dura. Primeira parada, que hora que vai parar, entendeu? Acho que vai depender disso. Porque o que atrapalha muito a Ferrari, ainda mais numa pista como Suzuka, é o desgaste de pneus. Por conta das curvas, a chicane do Dunlop, design, Spurter, 30R. Sim. Que olha, já no TL1, Sainz fez P2. Agora, que eu tô até com os tempos anotados aqui, no TL2, quem fez P2 foi o Leclerc. Para você ver. TL2 que aconteceu ontem de madrugada. Sim, sim. E Carlos Sainz fez P4. Então, o que a gente viu? Uma troca. Porque no TL1, Verstappen fez, perdão, Sainz fez P2 e Leclerc P4. Sim, mas E no TL2 isso se inverteu. Uhum. Eu concordo, Marcos, plenamente com você. Eu acho que vai depender também muito do que a Ferrari vai se sair e de como ela vai se sair nessa pista. Porque assim, Fabrício, podemos também ter a questão da chuva, dando ar da graça lá.
Tem essa. A gente se esqueceu dessa. Porque quando chove em Suzuka, sempre não. Mas aí é uma questão de previsão de tempo. Sim, mas no seco é a Red Bull favorita. Não tem conversa. Sim. Sim. No seco não há conversa. Red Bull favorita de passagem, Fabrício. Eu não. O que o Verstappen fez nesse treino, nos 2 treinos livres, dominando os 2 treinos, é favorito para pole. Não, favorito vai ser até o final do ano, infelizmente. Sim, mas eu digo nessa pista porque o ano passado a Red Bull deitou e rolou. Deitou e rolou. Aí deitou e rolou. Então não tem nem conversa, o Fabrício. Red Bull para mim é favorita, sem medo, sem receio. Posso dizer isso? Sim. E bom, vamos agora para um boato que surgiu essa semana de que Felipe Drugovich está em negociações com a equipe Williams. Essa pergunta é polêmica, meu caro Matheus e Marcos. Na opinião de vocês, a equipe Williams renovará com o Logan Sargent ou assinará com o brasileiro Felipe Drugovich ou com algum outro piloto? Olha, mãe. O problema é que tá no campo das especulações, né? Exatamente. E assim, uma coisa que acontece já há algum tempo com a Williams, que eu acho que foi quando a Williams começou a se enfiar no buraco, foi essa questão de piloto pagador, né? Lógico, seria bom, depois de tanto tempo, voltar a ter um brasileiro no grid de largada, né? Mas pelo que eu vi algumas notícias de que ele vai ter que desembolsar uma graninha para poder conseguir essa vaga na Williams. Né? Sim. Essa é a grande questão, esse é o problema. Grana para poder assumir um cockpit. Sim. Sim, só que também, Marcos, se vocês forem olhar, eu acredito que esse dinheiro não vai sair do bolso do ouvinte nem da família dele, e sim da XP, que é a patrocinadora dele. Pode ser. Assim, torço muito que ele consiga esse patrocínio, que ele possa participar. Pronto, temos ele deu o ar da graça. Temos o Sócrates. Olha, o Sócrates, para quem não sabe, é o cachorro do Matheus e do Marcos, é o protagonista aqui do Young Cases Podcast. Dele aqui, ó. Então, assim... O Marcos, dos protagonistas aqui do Young Cases Podcast. Qualquer dia eu chamei ele para fazer uma ponta. Hoje é porque ele tá meio enjoado. Mas, assim, sobre o Drugo voador, dragão voador, Felipe. Olha, eu acho que o caminho pro Felipe é a Fórmula E. É a Fórmula E. No momento é a Fórmula E. Não tem como. Tá muito difícil a situação do Felipe. Até porque 15 milhões de euros é uma quantia alta. Então, a questão econômica aqui no Brasil também pesa também. Pesa. Então, assim, tá complicado. Infelizmente, a situação do Felipe é complicadíssima. Infelizmente. Porque talento ele tem. Talento ele tem de sobra. Sim. O que ele fez ano passado na Fórmula 2 foi espetacular. Mas o que pesa, infelizmente, é o dinheiro. Sim, eu concordo. Mas assim, né, se você for olhar, nós temos brasileiros de outras categorias, como inclusive na Fórmula E, uma coisa que eu estava pensando agora, e na Indy também. Ok, a Indy é bem maior que a Fórmula E,
é bem mais conhecida. Sim, certo? de fato. Mas tínhamos Hélio Castro Neves, tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis. Aí, na Fórmula E, temos o primeiro campeão foi Nelson Piquet, depois Lucas de Grassi, mas hoje também não estão fazendo boas temporadas, né? Então, eu E vejo que outra, a Fórmula 1 também seria bem legal aí um brasileiro. Todos nós queremos ver o Brasil de volta, mas esse sonho ainda está demorando para chegar. e também tem uma outra questão, um outro ponto também, que faltou base lá atrás. Faltou investimento lá na base lá atrás. É um problema bem complexo para. Sim, mas Levaria um programa todo para debater, porque essa questão, essa questão da base do automobilismo brasileiro, eu acho que há uma ênfase muito grande em determinadas categorias, o que faz com que não se invista. Quando eu falo investimento, é grana mesmo. Sim. Nas categorias de base. Você vê muito patrocínio em Stock Car, patrocínio em Fórmula Truck, tal. Mas base, o próprio Felipe Massa tentou fazer uma categoria de Fórmula durante alguns anos aqui no Brasil. Fórmula 1. E a coisa não vingou. Fórmula 1. E tem a Fórmula 4 brasileira, mas, né, não tem aí tantos patrocinadores. E, né, da Fórmula 4 podem ir para a Europa ou continuar aqui no Brasil, que é o caso que está acontecendo, que aconteceu, né, aí com o Dudu, que correu e tá na estoque, né, agora, então, né, é isso aí. Mas, bom, vamos agora aqui para equipe, ó, na opinião de vocês, equipes como Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren podem chegar na Red Bull? Olha, Aston Martin esquece, decaiu muito. Aston Martin esquece, decaiu demais. Começou bem o ano, mas depois decaiu muito, Fabrício. A questão do teto orçamentário pesou para a Aston Martin. Para mim pesou. E também tem um outro ponto que vai se destacar, é a evolução da McLaren, como o progresso de evolução dela. Você fala chegar na Red Bull esse ano? Chegar. Ano que vem, né? Mas ainda também esse ano. Hã? Eu digo em 2024 ou até mesmo no final do ano. Assim, é nítido que a McLaren encontrou soluções aerodinâmicas. O pulo de desempenho que a equipe deu é muito grande. Muito grande. Pode ser que, assim, eu acho que pelo que cada um está desenvolvendo, é porque assim, tem um misto de torcida e um misto de análise, né? Torço para que a Mercedes encontre o caminho dentro de tudo que ela está fazendo. Acho que a McLaren pode sim chegar. Acho sim que a McLaren pode chegar. Porque deu o pulo do gato. É uma equipe que trabalha com um bom motor, que é o motor Mercedes. Então, acho que pode chegar. A Ferrari, eu acho que depende da solução da questão do consumo de pneus. Acho que a Ferrari, quando ela encontrar a solução para o desgaste de pneu, também pode chegar. Esse é meu ponto em relação a essas equipes. E aí assim, Fabrício, isso muito mais falou. Eu vejo também que a McLaren, igual a gente falou na participação lá junto com o Felipe Ramos, no início do ano, no GP da Arábia Saudita em Jeddah, Sim. e a McLaren estava se apequenando.
Sim. Estava se apequenando, virando uma equipe de média para pequena. E aí ela conseguiu achar, dar esse pulo do gato, elevar, subir o nível de desempenho nesse ano, tanto que o Norris faz pódio na Inglaterra e na Hungria e na Áustria, o Norris. Enfim, uma pena que o Piastri não consiga acompanhar em algumas corridas, o Piastri, né? Apesar que em Silverstone foi muito bem, Sim. conseguiu acompanhar, só que ele foi pego de calça curta na estratégia no GP da Inglaterra, em Silverstone. Isso acabou pesando, Fabrício. Sim. A pura Alguém verdade. passou aqui com um som um pouco estridente. Ai, Jesus. Olha, Aí, ó. isso que não é latido de do novo. Sócrates. Mas Oi? nós aqui, isso que não é latido do Sócrates, mas assim, eu não consigo, nós aqui não conseguimos ouvir nada. Não, é porque foi bem alto assim. Eu até achei que vocês tivessem ouvido. Não, eu não ouvi nada. Você ouviu, Matheus? Nada, eu vi nada. Esse som passou agora? Eu vi um pouco. Eu tava na minha linha de raciocínio, que eu tava falando. Então, assim, Fabrício, também tem. Só que tem um complicador para a McLaren. Em pistas de alta, ela precisa elevar um pouquinho mais o nível. Aí para mim é o que tá pegando na McLaren. É só aí. Porque se ela levar o nível nas pistas de alta, olha, a McLaren pode fazer uma frente, viu, Fabrício? Pode fazer uma excelente frente em pistas de alta. Eu concordo. Eu concordo com vocês embaixo. E assim, Fabrício, a próxima pista é do Qatar, Lusail. É uma pista que você só passa na reta, está travada. Então eu vejo que eles vão levar uma gama mais dura, porque se levar uma gama mais macia, não vai ter como. Ninguém vai terminar a corrida. Sim. Vai terminar com o pneu no bagaço, na lona. Isso você pode ter certeza, Fabrício. E é uma pista. E olha, Fabrício, essa pista do Qatar, eu acho ela uma pista Sim. que não me agrada. Não me agrada nem um pouco. É uma pista para MotoGP. Que a MotoGP corre lá. E também as coisas da MotoGP são travadas também. Só passa na reta. Eu gostei. Eu vou ser sincero com você. Eu gostei daquela pista do Qatar. Achei uma pista legal. Mas só passar na reta também. Não tem graça. Exatamente. E as corridas no Qatar é noturna, né? Sim, noturna. Noturna lá e tarde aqui no Brasil, 2 da tarde. Sim. E, bom, qual equipe, na opinião de vocês, foi a melhor da corrida Em Singapura, em Singapura? Equipe? Isso. Uhum. Ferrari. Mercedes. Deu um pulo do gato lá. Mas, sim. Mas a não, Ferrari não ganhou, porque aí o Pérez. Mas eu achei muito bem a Mercedes, porque assim, se você parar para pensar, a Ferrari errou feio com o Leclerc. Sim, acertou nas a mão com o trocas. Sainz. Entendeu? Não acertou a mão, não. É porque o Sainz era o líder. Porque se eles cagassem a corrida do Sainz também, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que a equipe, eu acho que o trabalho da Mercedes, Sim, Mercedes. durante a corrida foi melhor. Concordo. Mercedes, Fabrício, porque assim, a Mercedes, assim, pelo que a gente falou lá durante a transmissão da Band no GP de Singapura, eu pensei comigo que a Mercedes tinha feito uma péssima jogada, mas a jogada da Mercedes foi interessante e boa.
Ela só não teve êxito completo porque o Russell acaba batendo no final da corrida. Mas eu acho que eu acho que se fosse o Hamilton atrás do Norris, a corrida poderia ter sido diferente. Sim. Eu acho que o Hamilton teria mais apetite para ir para cima do Norris do que o Russell. Sim. Eu concordo. Só que o Russell, o erro do Russell... Não, aí eu tô falando da questão... Sim. Se as posições tivessem sido invertidas. Sim. Até porque um ponto que tem que ser analisado é o seguinte: o desempenho do Hamilton pós última troca foi melhor do que o Russell, porque o Russell tirou muito tempo ali do Leclerc, depois do Lando Norris, e colou e tal, só que o Hamilton estava tirando tempo também do Leclerc e do Norris e do Russell. Sim. E quando eles deram as primeiras voltas com o pneu novo, tanto é que o Hamilton foi a melhor volta, não foi? Sim, a melhor volta da corrida. Sim. O Hamilton estava andando mais que o Russell, antes mesmo de chegar no Leclerc. Porque o tempo que o Russell gastou para ultrapassar o Leclerc, o Hamilton chegou e tal, mas o Hamilton já vinha tirando tempo do Russell antes. Então, por isso eu acho que se fosse o Hamilton ali atrás do Lando Norris, a história poderia ter sido outra. Eu concordo. E também, Fabrício, só aproveitar aqui o gancho aqui, que se eu posso dizer que eu posso aproveitar o gancho, a gente também conversou sobre a questão do Helmut Marko, ele tritura piloto, que é uma coisa impressionante, e a gente conversou sobre isso. Eu e o Marcos aqui, a gente conversou muito, a gente tocou muito nessa questão. Uns tempos atrás, de que o Helmut Marko é um triturador de piloto, e o que ele triturou de piloto, Gasly, Albon, Ricardo, foi uma coisa absurda. Sim. E na opinião de vocês, a Ferrari, ela se tiver bons desempenhos nesse final de campeonato e nessas próximas etapas, ela pode passar a Mercedes no campeonato de construtores? Não sei, porque porque além do desempenho de carro, você tem que analisar o desempenho de pilotos, né? Sim. E assim, o Sainz está ganhando muito bem, só que eu acho que Hamilton e Russell, em termos de desempenho, eles estão próximos, eles conseguem fazer bons resultados os dois. Na Ferrari você não vê a mesma coisa. É inconstante. Na Ferrari é inconstante. O Leclerc, essa temporada, eu acho que ele não superou a temporada passada e tá perdido. A cabeça dele tá um pastel. A cabeça do Leclerc tá um pastel. A cabeça dele tá um pastel, Fabrício. Olha só, Fabrício. Ano passado, as sucessões de erros do Leclerc, ano passado, esse ano não consegue performar no mesmo nível do princípio do campeonato do ano passado, que o Leclerc fez no princípio do campeonato uma coisa espetacular, muito boa, vencendo no Bahrein, vencendo ali na Austrália, sabe? Tendo um bom desempenho, um ótimo desempenho. Mas aí, da Emília-Romagna em diante, o carro, a coisa foi morro abaixo, como se não houvesse uma amanhã. A verdade é essa. Sim. E, bom, podemos ter a Red Bull novamente na briga pela vitória, dominante, agora no Japão? Sim, sem dúvida, Fabrício. Sem dúvida. O Verstappen dominou os 2 treinos livres. Sim. E é favorito lá. Se for no seco, é Red Bull. Agora, se chover, aí a conversa muda. A conversa começa a mudar.
E aí vira aquela corrida maluca. Sim, bom, Marco, opa, perdão. Por favor, Marcos. Eu acho que as coisas esse final de semana vão voltar às condições anteriores, né? Acho que volta a dominar. Eu acho que, a não ser... Porque, assim, corrida tem questões circunstanciais, uma porca que não entra direito, né? Um errinho aqui, um errinho acolá. Você tem essas circunstâncias, uma chuva, mas em condições normais, acho que a tendência é voltar a dominar, Verstappen ganhar de ponta a ponta de novo, ser mais uma corrida chata, porque ainda tem essa questão, que o fato da Red Bull não ter tido condições de brigar pela vitória no último GP fez com que o GP fosse maravilhoso, a melhor corrida do ano, né? Mas a tendência é essa, eles voltarem a dominar. Eu concordo com você e assino embaixo. Bom, Marcos, não sei se você conhece, mas aqui como eu te falei anteriormente, todo final de programa a gente faz um bolão para falar as nossas expectativas do pole ao P4. Então, eu quero começar com você. Na sua opinião, quem será pole em Suzuka? Eu vou fazer uma aposta, não vou fazer previsão, não. Vou trucar. Não sei se você joga truco. Eu jogo. Então tá. Vou mandar. Aí a conversa. Vou mandar um truco aqui. Sainz. Carlos Sainz. P1. P1 você fala do classificação ou fim da corrida? Vitória. Vitória. Corrida. Tá, vou trucar de novo. Sainz. P2. Lando Norris. Ele não faz isso aqui, ó. Quando alguém faz isso, quando eu faço uma aposta, palpite arriscado, ele faz isso aqui, não é palpite. Eu tô fazendo uma aposta que se eu ganhar, eu quebro a banca. Não, se você ganhar na semana seguinte a ganha do bolão, você tem direito a dar perguntas encrencas para mim e pro Matheus. Ok. Vamos lá, posição 3, Verstappen. Boa, Verstappen. Aí, ó. Verstappen, chegando no final, babando em cima do Norris. P4. Tá, essa é torcida. Hamilton. Lewis. Matheus, é contigo. Pole. Pole, eu vou arriscar, cara. Senta que você vai cair da cadeira. Eu vou terminar de tomar minha água aqui, que o gelo até derreteu. O meu gelo tá aqui inteiro, cara. Caraca! E acabou a água. Tá, eu vou de Verstappen. Dominou os dois treinos livres. Pole e Verstappen. Eu achei que ele ia vir com um palpite assim, absurdo, uma coisa de outro mundo. Ele, Verstappen. Pelo amor de Deus. Eu achei que ele ia postar. Essa celeuma toda. Não, mas... Vitória. Eu achei que ele ia postar. Eu achei que ele ia postar numa Williams, por exemplo, uma Verstappen. Não, nem tanto, mas eu achei que ele ia vir com uma coisa de tipo Russell, Hamilton, Verstappen. Vai, continua com seu palpite. Tá bom, fica calmo. Eu tô calmo. Surpreso, mas calmo. Eu vou... pole, Vitória, Verstappen vai deitar e rolar. Então... Vai deitar e rolar. Como se não...
continua. P2. P2. Vamos lá, Norris. Ai, que deu uma surpresa aí. P3. Sainz. P3, Sainz. P4. Leclerc. Bom, eu vou apostar alto aqui. Pole eu vou apostar no Hamilton. Ei, Brasil, que é isso? Agora sim. Agora foi uma coisa. Oh! Que é isso? Ah. P1, Hamilton. Não sei. Deus te ouça. P2 e Russell. Minha nossa. Dobradinha Mercedes. Jesus Cristo, vai. Você tá apostando alto demais, hein? Mas eu truquei, ele gritou, meio pau! Sei. Israel. P3 eu vou apostar alto. Vou apostar no Lawson. Norris? Liam Lawson. Eu sei que eu vou perder. Uai! Se ganha, quebra a banca. E nem eu falei. Se ganha, quebra a banca de todo mundo. P4 eu vou apostar. Vou apostar no Albon. Não, misericórdia. Ele ligou o modo foguete como. Ligou o modo foguete. Segura, viu? Bom, galera. Tá que nem aquela McLaren do James Hunt, hein? É... De 76, hein? Misericórdia, hein? Bom, galera, são 9 horas e 46 minutos. Estamos chegando ao fim de mais um Young Races Podcast. Marcos, se despeça do público e deixe suas redes sociais. Eu tenho a única rede social que eu tenho assim é o meu Instagram, né? Marcos Alberto. @Marcos Alberto. Foi um prazer estar participando aqui com vocês, né? Sempre gosto muito sempre de falar de Fórmula 1. É um dos esportes que foi o primeiro esporte que eu comecei a acompanhar ainda criança. Principalmente falando de GP do Japão, que me traz boas recordações, né? Vi de tricampeonato Senna, eu vi, vocês não. Mandar um abraço para todos e até a próxima. Matheus, deixe suas redes sociais, se despeça do Bom, público. minhas redes sociais, meu Instagram, Matheus Henrique, pessoal. No meu canal no Instagram, Matheus Henrique Automobilismo, no meu canal no YouTube, Matheus Henrique Automobilismo. E taca limpar nessa bata para toda a obra e vamos nessa, Fabrício. Que temos GP do Japão e espero que essa corrida seja que nem no nível de Singapura. Sim. Bom, galera, amanhã estaremos de volta antes da bandeirada. Marcos, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui. Matheus, muito obrigado. Prazer Pessoal, todo meu. boa noite a todos. Bom descanso. Bom descanso não, porque daqui a pouco já vai ter treino, né? E depois tem quali. Então, nós iremos madrugar. Então, uma boa madrugada à frente a todos, bons cafés que iremos tomar, e uma boa noite a todos, e bom, até amanhã no Depois da Bandeirada. Valeu, Marcos, valeu, Matheus, valeu, galera, Valeu. tchau, tchau. Tchau.